lateral esquerdo, Marlon, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio. Ele tem uma cláusula no contrato dele, a gente até falou disso um pouquinho, né? Mas ele tem uma cláusula no contrato dele que impede ele de jogar contra o Cruzeiro, que é o time que o emprestou, só que existe uma possibilidade de quebra de contrato, de quebra dessa cláusula, para o Cruzeiro. Aí o Grêmio escalaria ele contra o Cruzeiro e teria que pagar ao Cruzeiro R$1,5 milhão. E segundo a imprensa do Rio Grande do Sul, o Grêmio cogita realmente pagar essa multa para ter o Marlon. Imagino que o lateral esquerdo reserva, né, se não me engano é o Lucas Esteves, não tenha nenhuma confiança da comissão técnica para o Grêmio, que está passando por situação financeira complicada, investir esses R$1,5 milhão no Marlon. Mas se o Grêmio tem essa decisão para tomar, se ele decidir pagar, o Marlon pode jogar no próximo dia 13, aqui no Mineirão. Se ele não pagar, vai ter o desfalque do Marlon, que está emprestado pelo Cruzeiro. Aí, eu estou pensando em duas possibilidades. Que o Marlon jogue. Você acha que é positivo, porque o Cruzeiro ganha R$1,5 milhão, porque ele não é tão bom lateral assim? Ou você acha negativo que ele jogue, porque sempre abre aquele precedente da lei do ex, do cara entrar com uma vontade a mais? Certamente ele será vaiado e xingado pela torcida, então o cara dá aquele gás a mais. O que você espera? O que você acha que vai acontecer, né, pensando, né, de uma forma analítica, e o que você acha melhor para o Cruzeiro que aconteça nesse caso? Então, Mike, eu acredito que o Grêmio não vai fazer uso desse R$1,5 milhão, cara. Eu acho que primeiro pelo contexto do jogo, né? Embora seja um jogo importante, um clássico, o Grêmio precisa de um jogo fora de casa, um jogo de 13ª rodada do campeonato, assim. Fosse uma final, uma semifinal, um jogo que valesse uma vaga importante ali, uma coisa que se resolvesse apenas nesse jogo, ou no máximo no mata-mata, acho que o Grêmio até arriscaria, né? Tendo em vista que ele, então, está sendo considerado como um jogador muito importante lá, né? Confesso que o que vi do Marlon lá é o que via do Marlon aqui, embora eu gostasse daquele primeiro Marlon que esteve aqui, eu sempre disse isso, é um jogador que para mim tinha qualidade, que tinha condições e que se perdeu um pouco ali no caminho. Então, assim, o Marlon não é também o pior dos laterais, sabe? Igual eu vejo uma galera falar, porque o Marlon... Não, o Marlon, ele apresentou tanto que ele teve a renovação de contrato, a partir da renovação é que ele cai, né? Mas ele, até a renovação, é um jogador que apresentava, chegava com muita força física, muito voluntarioso, sobretudo no ataque, foi um dos melhores momentos. Depois recuaram demais ele teve que estar fazendo muito na defesa, enfim, tem alguns fatores aí. Então não acho o Marlon essa água de batata, sabe? Que alguns estão, às vezes, pintando. Mas eu entendo que ele não vem num bom momento e que hoje fez bem para ele ir para lá e fez bem para o Cruzeiro não ter ele aqui. Bom, isso é um ponto. Eu acho que o Grêmio não vai fazer isso. Mas caso faça, se entenderem que então a importância dele é tamanha, se ele faça isso, a gente vai ver como é que a coisa funciona. Mas principalmente o que eu penso é o seguinte: o Marlon, estando em campo, é possibilidade de lei do ex. E isso é sempre o problema. Eu espero que ele não venha, né? Espero que ele não venha, não, que fique quietinho lá, que vai dar certo. Washington, eu também, assim, acho que R$1,5 milhão para o Marlon jogar é uma coisa, um valor bom, assim, o Cruzeiro sairia num lucrinho bastante interessante. Da mesma forma que a gente pensa que o cara pode entrar mordido por querer dar uma resposta, né, às críticas da torcida e ao clube anterior, isso também pode prejudicar ele psicologicamente. O cara, ele pode entrar em campo mais pilhado, fazer o Marlon, ele tem umas entradas violentas às vezes, né, então pode vir a tomar uma expulsão, errar por nervosismo e tudo mais. Futebol é isso, né, futebol é uma incógnita, né, a gente não tem como saber, mas hoje também eu acho que, assim, mais que dinheiro, eu acho que o Cruzeiro sempre tem que priorizar os 3 pontos. Então, sempre é bom ter o adversário desfalcado. E hoje o Marlon, querendo ou não, é titular absoluto da defesa do Grêmio. Eu também acho que ele não tinha mais clima no Cruzeiro, eu acho que ele estava jogando mal, mas eu também acho que, assim, para nível Brasil, ele é um lateral ok, assim, de ok para bom. Mesmo que ele estava numa fase ruim, tinha problemas extracampo aqui, né? Mas tinha um desgaste também. Mas eu sempre prefiro que o adversário venha desfalcado, ainda que o Cruzeiro deixe de ganhar esse R$1,5 milhão, porque eu acho que o foco tem que ser sempre mais os 3 pontos do que, eventualmente, uma compensação financeira.
Não, Mike, e o Marlon é aquele tipo de jogador que, assim, se você chega no clube, você é técnico do Grêmio, aí você tem um Marlon que não está numa fase boa, que veio do Cruzeiro, teve as questões todas que envolveram, mas você vai fazer o seguinte: não, esse é um jogador que dá para recuperar o futebol dele, tem qualidade, ele tem valências importantes, ele vai estar aqui, sabe? É aquilo que a gente fala sobre jogadores que podem ou não oferecer. E o Marlon pode, cara, e o Marlon pode. Eu acho que ele é sim um bom jogador, e ainda mais que, para não contar com essa motivação, né, e com lei do ex, tomara que ele nem venha aqui. E é aquela coisa, né? Se a gente imagina, como eu falei, que se o Grêmio cogita pagar 1,5 milhão para o cara jogar um jogo, então o reserva dele deve ser uma água, né? Ou pelo menos deve estar uma água. Eu lembro que era o Lucas Esteves, não sei se como é que é a situação dele também, se ele tá disponível, se não tá, se o Grêmio tem outro. Mas assim, a gente imagina que é uma carência grande do Grêmio. Então talvez o Marlon não jogando, entra um outro ali que vai acabar e fazendo uma má partida. Então, eu também espero que ele não venha. Se vier, o Cruzeiro tem tudo também para superar ele, né? Não é o Marlon que vai parar o Cruzeiro sozinho, mas eu acho que seria interessante o Grêmio vir mais desfalcado, não só dele, mas de quantos quiserem.